Olá, menininha, qual que é o seu canal de anime favorito? Intoxi Anime. Sua prostituta mirim! Você tem que assistir o canal do Caveira, que deixa as mulheres excitadíssimas. Ele não é maligno igual esse Intoxi Anime. Você tem que morrer! Eu gosto do Fred. Basicamente em Inuyashiki temos o velho Ichiro Inuyashiki, que dá o nome ao anime, né, de 58 anos, e que após se envolver em um acidente / atentado alienígena, ele acaba morrendo. Porém tem seu corpo reconstruído como o de um ciborgue, que aparentemente os alienígenas eles não queriam ferir nenhum tipo de forma de vida, tentando reconstruir tudo como era antes, para evitar que a humanidade saiba de sua existência. E a partir desse acontecimento, o Inuyashiki ele começa a descobrir pouco a pouco seus poderes e demonstrando sua natureza bondosa e altruísta, mesmo ele tendo uma vida muito difícil. Paralelo a ele, a gente tem o Hiro Shishigami, que também estava no momento do incidente com os aliens, e em contrapartida ao velhinho acaba realçando o que há de pior no rapaz. O dedo na buceta, língua no cu, língua na buceta, dedo no cu, dedo, língua, cu, buceta também, buceta vezes dedos, 9 fora, cu, língua, língua. Tem demência? Ele que sai matando geral, causando morte, destruição, agonia e tesão por onde passa. A adaptação do mangá de Hiroya Oku, que é o mesmo autor de Gantz, e no Inuyashiki a gente tem as características marcantes do autor, como por exemplo um grande apelo à ficção científica, violência, gore extremo, sangue, tripa rolando, putaria, tesão, magia e gostosuras e travessuras. Nossa. É maconha, doido, maconha. O anime ficou a cargo do estúdio Mappa, teve como trabalhos mais recentes Yuri on Ice e Days. Lembrando que ambos esses animes têm review aqui no canal, então dá uma pausa aqui e corre lá pra ver esses dois, são dois dos melhores vídeos aqui do canal. E aqui pro Inuyashiki o diretor ficou o Keiichi Sato, trabalhou em Senseiya Legend of Sanctuary, Gantz Zero e Caras, sendo que essas animações todas possuem como característica semelhante utilizar de CGI, então o cara já tem uma certa experiência com 3D, cel shading e o próprio CGI, e aqui em Inuyashiki talvez tenhamos seu trabalho mais equilibrado em mesclar a animação tradicional com CGI e cel shading, o que acaba sendo utilizado principalmente nos momentos em que um dos personagens demonstra suas habilidades cibernéticas. Eu até arrisco dizer que aqui em Inuyashiki é o trabalho mais bem executado nesse sentido que eu já vi, levando em conta que eu tenho uma certa aversão a CGI em animes, o que acaba me afastando em 90% das obras que utilizam. Que eu só comecei a assistir o Inuyashiki porque eu não sabia que tinha CGI, então você vê que o bagulho é bom. A trilha sonora do anime não surpreende, mas também não faz feio. Ela tá sempre presente de maneira bem pontuada nos momentos de tensão, ação, etc. Como música de abertura, a gente tem o grupo Man with a Mission, olha que inglês bonito da porra, com a música My Hero. Essa música eu achei realmente muito sensacional. Já no primeiro episódio ela ajuda a mostrar qual é a pegada do anime, e a própria abertura mostrando as cidades saindo do corpo dos protagonistas, algo como se eles fossem parte do ambiente em que vivem. Como de praxe, uma musicola mais romantequenha pro encerramento é a canção Ai wo Woshite Kureta Kimi Nijuichi, Nijuri, Nijusan, Nijushi, Nijugori, Rohati, Nijukyu, Nijushi, Nijuhati e Sandiu. Sandiuichi, Sandiuni, Sandiushi. Não. Cantada por Kaiji, segue o padrão de animes. É uma música bem lentinha, pouquíssimas obras fogem disso, nada de tão surpreendente, porém nada de tão ruim. Obviamente o ponto que mais chama a atenção em um primeiro momento em Inuyashiki é o fato do seu protagonista, Ichiro Inuyashiki, ser um velhaco todo capenga ali de 58 anos. Roda sem tampa é espelho, cabelo no cu é penteio e arroia de buceta é pica. Caracas. O que acaba por destoar do senso comum de mangás e animes que trazem personagens sempre belos, picudos, sensuais e transantes, com aquele já tradicional visual de anime, cabelos estilosos, coloridos, a porra toda. Já o Ichiro, ele é um tiozinho bem acabado, todo fudido mesmo, que após descobrir que está com câncer, vem em Hanako, uma cachorra que ele resgatou na rua, sua única fonte de carinho. Um destaque interessante vai para a cena em que o Ichiro tenta dar a notícia para sua família, né, de que ele está com câncer. Só que não consegue, porque todos estão ocupados demais com coisas fúteis e sem muita importância, não dando a devida atenção ao velhinho. Isso pode ser considerado sim uma puta crítica,
aqui do anime, porque a gente vive em tempos de paz, querendo ou não, acabou tornando a sociedade muito fútil e apegada a coisas sem grande importância na realidade, como um artista, um estresse corriqueiro, como o cachorro cagar na sala, que é uma coisa que até acontece no anime, a mulher dele fica puta com ele, quer matar o velho. Tudo isso acaba sendo coisas que parecem ter mais importância do que uma pessoa que sempre esteve ao seu lado. E Shiro Inuyashiki é aquele típico trabalhador que está bem na média e não conseguiu atingir grandes patamares profissionais, vivendo uma vida humilde, mas que para sua esposa e filhos parece ser pouco. Infelizmente, a gente está vivendo tempos em que não basta você ser feliz com o que você tem, porque para a sociedade você só é feliz se você é bem sucedido, se você tem carros, casas, né, se ganha um salário altíssimo, se tem milhões de views e seguidores. O seu valor ele é medido por números e não pelo que você é e não pelo que você traz de bom. Porque afinal de contas você só é feliz se você venceu na vida, entre aspas. Desculpe! E é nesse dilema que a vida do Ichiro tem uma guinada. Como eu disse no começo do vídeo, devido à intervenção de alienígenas na Terra, tanto Ichiro quanto o jovem Hiro Shishigami são transformados em ciborgues, algo que como para apagar a evidência que os ETs estiveram na Terra. O fato é que eles acabam por ter diversas armas e dispositivos de combate em seus corpos, se deve ao fato da nave que os ETs vieram para a Terra teria apenas armas e equipamentos de guerra. Provavelmente seria algo como um reconhecimento militar ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acredito que a parte dos alienígenas no anime deve ser apenas um fator determinante para a mudança no rumo da história dos personagens, não sendo o que move a história. Então é muito provável que a gente não vai ter uma explicação tão plausível das motivações dos alienígenas e tudo mais. Sobre a narrativa do anime, ela flui de maneira bem suave, conseguindo em um primeiro episódio demonstrar a vida que o Shiro leva enquanto humano, nos fazendo sentir uma grande empatia pelo personagem, sem contar que o Ichiro, ele é um velhinho bem de boa, super simples, do bem, cara bacana, maneiro, maroto de viver. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais! Muito obrigado! Isso sem ser piegas, né? Sem ser aquela coisa, ele é bonzinho porque tem que ser bom, ele é carismático porque ele é do bem. Não, ele é carismático porque realmente é um personagem que te leva pra esse lado da bondade, né? O que ajudou muito isso foi o dublador Fumio Kohinata, que consegue colocar todo o peso e sentimento na voz do personagem. Um destaque especial para a cena em que o Shiro está tentando aprender como ativar os foguetes para voar e começa a cantar a música do Astro Boy. Ficou uma cena muito foda, né? E é nela que a gente vê o quão bem feito é o trabalho do dublador, porque só pela voz a gente já consegue sentir o peso da idade, não só físico, mas também psicológico que o personagem carrega. Vale ressaltar os trabalhos do Fumio Kohinata nos filmes Ringu 2, ou O Chamado, né, como é conhecido aqui no Brasil, como o Dr. Kawajiri, e no não tão aguardado Full Metal Alchemist, né? Esse live action aí que, enfim, é uma grande incógnita. O filme ainda tá para ser lançado, mas ele vai interpretar o Hakuro, sendo que em Inuyashiki é o primeiro trabalho dele como dublador, então o cara é um puta de um ator também. E se a gente teve o Ichiro fazendo referência a Astro Boy, o antagonista Hiro Shishigami é o rei das referências aqui da série por ser um grande fã de mangás, e especialmente os mangás da Shonen Jump, com um foco especial em One Piece. A gente tem um segundo episódio dedicado quase que exclusivamente ao Hiro, e se no primeiro a gente é levado a ter uma grande empatia pelo Ichiro, no segundo a gente é direcionado a sentir uma repulsa completa pelo Hiro. Diferente do Ichiro, que transformado em ciborgue, para se sentir humano ele passa a ajudar as outras pessoas, a salvando de situações de perigo, o Hiro demonstra total desapego pela vida, matando indiscriminadamente qualquer um que ele julga que deve morrer. E isso sem um mínimo de rancor, como quando após assassinar uma família, ele começa a discutir sobre o mangá com a única garota que havia sobrevivido. O Hiro é aquele tipo de pessoa que se não fosse pelos poderes que ele ganhou, ele seria um sociopata, daquele tipo de pessoa maligna que sabe que não presta, e para ela isso não faz a menor diferença. Tanto que ele inclusive diz para um amigo que ele já era assim, não se importava com a vida alheia. Tanto a direção quanto a narrativa, que herdam um pouco do que foi apresentado no mangá, são de parabéns porque conseguem expor com clareza, nos situando de maneira cativante no caso do Ichiro e repugnante no caso do Hiro. Sendo assim, os episódios que seguem acabam por mostrar o desenvolvimento dos dois personagens, enquanto o Ichiro se vê obrigado a conhecer mais seus poderes, devido ao seu encontro com o Hiro no local do assassinato da família. A gente tem do outro lado o Hiro, que aos poucos vai demonstrando, mesmo que de leve, a sua frustração ao perder aqueles próximos a ele, devido à sua falta de empatia com a vida humana. Eu sou cruel, eu sou mau,
Eu sou vagabundo, rapá. Tu não me conhece não, eu sou o último integrante do Madame Machado, rapá. Mano, você tem demência? Não acredito que você está me xingando outra vez. Vale ressaltar o quarto episódio e todas as cenas de combate que envolvem o Ichiro, porque apesar dos poderes, ele ainda é um velho comum, sendo assim a maneira dele de lutar acaba sendo bem cômica, até ridículo em alguns momentos. E ainda sobre o quarto episódio, ele acaba demonstrando como devem ser os próximos acontecimentos da série, até que a trama comece a afunilar com um inevitável confronto entre o Ichiro e o Hiro. Provavelmente teremos o Ichiro enfrentando os problemas da cidade, crimes e tudo mais, enquanto o Hiro se vê em um conflito com seu sadismo doentio, psicótico, boladão. O quinto episódio, por sua vez, traz os momentos mais interessantes aqui, aprofundando um pouco da personalidade. Além da gente ter o Naoki Ando, que é o amigo dele de infância, fazendo uma aliança ali com o Inuyashiki. Nesse episódio tem alguns momentos bem interessantes, quando é mostrada a mãe do Hiro, e ele acaba entrando em conflito com a sua humanidade. Como eu falei anteriormente, ele é um cara ali que não preza muito pela vida humana, tirando algumas pessoas, como a mãe dele e o amigo dele e tudo mais. Então nesse episódio a gente tem um pouco mais desse aprofundamento. É bem interessante, inclusive, o questionamento que ele faz para a mãe dele, quando os crimes dele estão sendo mostrados na televisão ali, e ele realmente sente o impacto de ver a própria mãe dele falando que o criminoso teria que morrer. Ou mesmo quando ele descobre que a mãe dele tá com câncer e tudo mais. É bem interessante para mostrar esse lado humano do personagem, que apesar dele ser aparentemente sem nenhum apego pela vida humana, ainda existem pessoas pela qual ele sente apreço, né? Como a própria mãe. E esse episódio tem o primeiro grande gancho aqui de Inuyashiki, que é quando a polícia vem pra tentar capturar o Hiro ali. Ficou bem legal essa parte, ficou bem interessante mesmo. O Inuyashiki é uma grata surpresa para aqueles que não conheciam o mangá assim como eu, e isso em vários pontos. Só de trazer um protagonista fora dos padrões acaba por chamar a atenção. Além disso, a pegada adulta que a série traz, tanto na questão da violência quanto na questão psicológica, serve para aprender bem e até traçar uma identificação com os personagens, já que eles acabam sendo bem comuns ao cotidiano social da atualidade. O fato do mangá já ter uma conclusão nos garante quase que com 100% de certeza que a série termine nesses 11 episódios, e no mais a gente deve ficar mesmo nesse conflito psicológico e filosófico entre os dois protagonistas, que enquanto o poder despertou o melhor no Ichiro, acabou realçando o pior que o Hiro tinha. Esse conflito por si só já é a força que move a série e com certeza um dos melhores animes do ano. Bom gente, então é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Assim como a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, eu vou trabalhar com metas. Se vocês querem que eu continue fazendo reviews de Inuyashiki, vou colocar uma meta bem modesta para começar, de 100 likes. Então, esse vídeo atingindo 100 likes, eu vou fazer a sequência dos reviews aqui dos próximos episódios de Inuyashiki. Como eu falei no começo do vídeo, dá uma passada no grupo do Facebook aqui do canal e no grupo dos 100 fichas. Os links estão na descrição do vídeo. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!